para que as coisas sejam boas ou más, nós temos que dar um significado para as aparências. Seja o sonho da sua vida, porque nós queremos a vida dos nossos sonhos, não é assim? Mas os sonhos de quem? Do ego, da personalidade, ou os sonhos da consciência, da alma, do espírito, do que o ser, o universo realmente quer que você faça? Será que a vida sonhou com uma pessoa assim, que aceite ela como é? Porque talvez a vida olhe pra gente e fale: nossa, eu dou tanto pra você. Eu te dei essa sabedoria, eu te dei essa habilidade, esse estudo, esses pais, essa situação, esses filhos. E você ainda quer mais, cara. E hoje nós vamos estudar a sabedoria depende de vigilância. A maioria das pessoas não se dá conta de que tanto o benefício como o prejuízo pessoais vêm de dentro de nós mesmos e olham para o exterior fascinadas pelas aparências. Benefício e prejuízo pessoal vem daqui. Será que você já se sentiu beneficiado ou prejudicado neste dia, nesta semana, neste mês, nesta vida? E nós olhamos lá fora, pensando que essas aparências, o que está acontecendo lá, é o que nos beneficia ou prejudica. As pessoas sábias, porém, percebem que somos a fonte de tudo que é bom ou mal para nós. E, portanto, não costumam culpar ou acusar os outros de coisa alguma. Não sentem a necessidade imperiosa de fazer os outros acreditarem que elas têm valor, são especiais ou importantes. As pessoas sábias percebem que somos a fonte. O que eu entendo aqui, o que ele quer falar? Que para que as coisas sejam boas ou más, nós temos que dar um significado para as aparências. Algumas ideias, já que estudamos aqui, a gente conversou disso, que você pode ver aí na playlist sobre a arte de viver do Epicteto. Mas nós somos o que damos o significado para isso. Por isso que nós temos que aprender a transformar as impressões, que essas aparências, que essas impressões que nós recebemos lá do mundo cheguem para nós e nós transformemos elas sem deixar que o ego, sem deixar que a personalidade com os seus critérios muito pessoais, sem deixar que o inimigo secreto que move os defeitos psicológicos aqui dentro se alimente disso. E ao transformar essas impressões, nós conseguimos dar o significado que a gente precisa para elas, para nutrir a nossa consciência. Então, se as coisas lá são más, são prejudiciais, é porque nós não estamos sabendo ver o benefício delas. Mas aqui no nosso trabalho interior, nós vamos pouco a pouco entendendo que a razão de ser da consciência aqui na matéria, dessa alma, dessa essência interior que você tem dentro, que eu tenho dentro, que muitas pessoas levamos dentro e que está despertando, é aprender. E do que a gente aprende? De tudo. E quando nós aprendemos de algo negativo, supostamente lá fora, é porque a gente consegue ver a transcendência disso. Isso que está acontecendo é um defeito psicológico, é um ego meu que quer se alimentar de algo, e então eu pego ele ali, roubando essa impressão, eu pego ele querendo ficar bravo com o que está acontecendo e aproveito isso para aprender. Aprender dessa impaciência, aprender dessa intolerância, aprender dessa ira, dessa luxúria, da preguiça, de tudo que isso que sai para se alimentar dessa impressão. Quer recobrir isso, mas a consciência alerta percebe o que está acontecendo na emoção, na mente, nas ações e estuda. Ela não julga que esse defeito, que isso que eu estou pensando é feio, devo evitar. Ela simplesmente percebe. E não culpamos ou acusamos os outros de nada, porque essas pessoas simplesmente tiram o que a gente já tem dentro. Se alguma pessoa
fere o nosso orgulho, não é a culpa da pessoa. O problema é que nós ainda temos orgulho, não é assim? E essas palavras que ela proferiu, às vezes sem a menor intenção, no nosso subconsciente, na nossa psicologia, cutucou aí a onça com a vara curta, cutucou esse orgulho que a gente tem e tirou ele. Uma vez aconteceu comigo que um guia, podemos dizer assim que eu tenho, uma vez me elogiou por lavar bem os pratos, a louça. E algo sutil, né? Ele elogiou isso. Mas eu não percebi nesse momento que recebi isso, mas que inconscientemente isso chegou ao orgulho. Então depois, em algum momento da minha vida, eu estava lavando os pratos aí num curso e uma pessoa falou o oposto. Ela criticou a minha forma de lavar os pratos, a louça. E nesse momento eu percebi como esse orgulho, alimentado por esse elogio que eu recebi de alguém importante, saiu. Como é possível? E eu fiquei bravo, eu não falei para ela, mas eu fiquei irritado interiormente com essa crítica. Por quê? Porque esse orgulho, ele se orgulhava de lavar bem os pratos. E ele saiu a se defender. Mas nesse momento, eu pude não deixar que isso continue e pude perceber. Então essa menina, ainda que tenha me irritado ou tirado o meu orgulho, no fim, para a consciência que está aqui, para esse trabalho espiritual, foi uma amiga. Porque ela me mostrou que eu tenho, ou que eu tinha, orgulho de lavar bem os pratos. E isso me converteu, ou me convertia, numa pessoa vítima dessas circunstâncias. Que se alguém falasse que eu não lavava bem os pratos, afetava o meu estado emocional e psicológico. Um exemplo muito pequeno de um pequeno ego, defeito, relacionado com orgulho de lavar os pratos. E quantos desses a gente não deve ter, não é assim? Então, nos mínimos detalhes nós vamos percebendo, e não são os outros os culpados, os responsáveis pelo nosso benefício ou prejuízo. Somos nós mesmos. E da parte positiva, nós também vamos aprendendo a não necessitar que os outros falem bem da gente ou reconheçam o que a gente faz para sentir que temos valor, somos especiais ou importantes. Nós sabemos que temos valor, somos especiais e importantes, não num sentido de comparação de que eu sou mais especial ou mais importante. Não. Cada ser humano que está fazendo o trabalho interior é extremamente importante, especial e valioso para o seu ser, para o seu espírito, para essa parte de Deus que está dentro de nós. Porque só cada um de nós pode fazer o seu trabalho interior, o trabalho que o seu ser precisa que seja feito. Então, quando uma pessoa começa a fazer isso, ela é a pessoa mais importante do universo para o seu universo particular. Porque só ela, só essa parte do ser, essa alma humana, pode realizar esse trabalho. Então você é muito importante. Não mais importante que ninguém mais, mas muito importante para o seu ser, para a única coisa que importa, porque ele te mandou aqui, para esse mundo, para essa matéria, para fazer um trabalho onde ele possa conhecer o que ele mesmo tem. E ele conhece por meio da parte humana. Quando estão diante de um desafio, as pessoas sábias olham para dentro de si mesmas. Se são elogiadas pelos outros, sorriem tranquilamente consigo mesmas e não se alteram. Nem no elogio, se são caluniadas, não acham necessário defender o próprio nome. Nem na crítica. Quando essa menina me falou, sem saber que eu lavava mal os pratos, eu busquei não defender esse próprio nome. Como é possível? Olha aqui como está bem lavado, e você, como você lava. Não, a gente não está aqui para defender o interesse pessoal da personalidade
Primeiro porque a personalidade é simplesmente o escudo que usam esses defeitos psicológicos, o inimigo secreto para se defender. Então a gente não está aqui para defender ego nenhum. No entanto, levam a vida adiante com vigilância, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantido. Harmonizam seus desejos com a vida como ela é e procuram evitar apenas as coisas que prejudicariam a capacidade de exercer sua vontade da maneira mais adequada. Algumas pautas importantes, hein? Vigilância. A vigilância não é estar controlando as coisas, não é colocar atenção porque alguém está falando. A vigilância, esse estado de assombro, é uma consequência de estar desperto. Porque o vigilante não é o vigilante lá de fora, é daqui de dentro. Se eu não estivesse vigilante quando recebi essa crítica de lavar a louça, eu teria reagido instintivamente, defendendo alguma coisa. Então nós precisamos ser vigilantes, porque assim como eu percebi isso, tem um montão de coisas que eu não percebo, que chegam e sai o ego a defender, a fazer suas coisas, a colocar a sua interpretação para se alimentar, e eu nem percebo. Por isso nós temos que despertar, e esse nível de vigilância vai aumentando. E o vigilante é esse que vê qualquer coisa e fala, opa, tem gente aqui se mexendo. Então, nós precisamos viver vigilantes, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantido. Tudo está bem, tudo é a vontade do Pai, nós temos que passar por isso, mas não inteiramente garantido. Então, que tudo esteja bem não quer dizer que a gente não tem nada que fazer. Está bem, a sua vida está perfeita como deve ser, mas não quer dizer que se você tem problemas ou situações ou questões na sua vida, elas têm que ficar mal resolvidas. Se você tem alguma questão familiar, na sua relação amorosa, com você mesmo, isso indica, tá bem ter isso nesse momento. Mas como você soluciona isso? Porque as dificuldades, as adversidades na vida não vêm só para que a gente sofra e fique sofrendo. Vem para que algo aqui no nosso interior não reaja negativamente, senão reflita, analise, pense e faça algo ao respeito, não lá fora, não para mudar lá fora as coisas, mas para solucionar aqui. Porque se nós temos um problema na nossa relação amorosa, talvez eu seja muito desatento. Não é para eu mudar o outro ser para que ela não diga nada. É para que eu possa refletir que a minha desatenção está afetando as coisas. E se eu deixo de ser desatento, se eu coloco mais atenção nos detalhes, a outra pessoa já vai mostrar que o problema se solucionou. Não porque eu mudei ela, senão porque eu percebi o que estava acontecendo e mudei a mim mesmo, o que está aqui dentro. Então, tudo está bem, mas não é garantido de que continue bem. Porque se existem situações que estão sendo causadas pelo ego, você é muito crítico das pessoas, você é muito rabugento, você é muito negativo. Tá bem, a vida está te mostrando que você tem essas coisas, ou que atualmente essas coisas dominam a sua psicologia. Mas a vida não está dizendo, seja, eu te aceito como você é e fique assim eternamente. Não, a vida está te falando. E senão ela vai te chacoalhando, e você vai entrando cada vez em espirais mais negativas. Então, aceite, veja a vida como está, mas perceba o trabalho interior que você tem que fazer para que as coisas continuem bem. Harmonizam seus desejos com a vida como ela é. Eu acho que eu vou fazer um vídeo no futuro falando dessa ideia de que seja o sonho da sua vida. Porque nós queremos a vida dos nossos sonhos, não é assim? Mas os sonhos de quem? Do ego
da personalidade ou sonhos da consciência, da alma, do espírito, do que o ser, o universo realmente quer que você faça? Nós temos que ser o sonho da nossa vida. Se a vida fosse um ente inteligente, ou é, e estivesse vendo o Douglas, você que está vendo, será que a vida sonhou com uma pessoa assim, que aceite ela como é? Porque talvez a vida olhe pra gente e fale, nossa, eu dou tanto pra você, eu te dei essa sabedoria, eu te dei essa habilidade, esse estudo, esses pais, essa situação, esses filhos, e você ainda quer mais, cara. Você ainda não consegue nem aproveitar o que você já tem e você tá me pedindo mais, cara. E se eu te der mais, será que você vai continuar pedindo mais? Quando é que você vai se agradecer e aproveitar o máximo que você já tem para que eu possa te dar mais? E quando é que você vai perceber que o mais que você tanto quer não é o mais que eu preciso te dar? Que não é o que você acha que você realmente precisa, não é o que você precisa. E quem é que sabe mais? Você, na sua pequena capacidade conscientiva, ou eu, que sou a vida mesma, a mãe de tudo? Bom, quase que já fiz aqui o vídeo, mas seriam nessas ideias. Nós temos que harmonizar o nosso desejo com a vida como ela é. Mas como é a vida? É o que está acontecendo, não é assim? E os seus desejos, se estivessem alinhados com essa vida como ela é, já estariam cumpridos, estariam cumprindo-se diariamente. Você estaria fluindo com a vida, não é assim? E será então que é a vida que está equivocada, está errada, ou são os nossos desejos que não estão alinhados? Evitar apenas as coisas que prejudicariam a capacidade de exercer sua vontade da maneira mais adequada. Não temos que aceitar tudo. Quais são as coisas que temos que não podemos aceitar ou que devemos evitar? Aquelas que podem debilitar a nossa vontade. Se você vê que a sua saúde está se deteriorando, se você vê que o ambiente que você está limitando a sua capacidade de ser livre, de tomar decisões por si mesmo e não pelo grupo. Se você vê que, sei lá, estão te convidando para um negócio que não é moral, essas coisas você tem que evitar. Não flua, é porque me convidaram e eu digo sim para tudo. Não. Seja muito consciente dessas coisas que sim podem sufocar sua alma, cortar as asas da liberdade que nós estamos tanto lutando para conseguir aqui, conquistar aqui no trabalho interior. Adotam a moderação em todas as suas ações. A moderação é o meio, nem muito para um lado, nem muito para o outro. E não se importam nem um pouco em parecer ignorantes ou sem sofisticação. Sabem que têm apenas de estar atentas a si mesmas e ao rumo dos próprios objetivos. A moderação é o caminho do meio, é a gente perceber que no bom tem algo de ruim quando ele é excessivo. Ser muito bonzinho, ser muito diligente, ser muito amoroso, pode ter algo de negativo. Assim como ser totalmente do outro lado pode ter algo de bom também. O nosso objetivo é conhecer os dois lados. A vida vai nos permitir, pouco a pouco, ir conhecendo esses dois lados e encontrar esse meio, esse equilíbrio entre ser muito amoroso, mas saber dizer as coisas e colocar limites em certas coisas. Talvez em algum momento da vida ser meio desligado das coisas, do mundo, da matéria talvez, mas depois aprender a viver no mundo sem fazer parte dele. A valorizar o dinheiro pelo valor que ele tem, sem ser vítima dele, sem ser escravo
dos desejos mundanos. É talvez não ser aquele cara que depende da bebida para se divertir, para fazer as coisas, se transformar num abstêmio, naquele lá que até critica quem bebe, para depois perceber que se as pessoas tomam ou não tomam, e se eu tomo um pouco ou não é o que vai determinar o meu trabalho interior. Mas eu não posso ser escravo ou perder minha consciência por causa disso. Isso vale para tudo, o caminho do meio. Mas você vai ter que comprovar cada um deles. Não dá para teorizar sobre esses dois opostos. A vida mesmo vai te trazer essas oportunidades e se você estiver vigilante, observando as coisas, você poderá encontrar isso. Não se importem em parecer ignorantes e sem sofisticação. Nessa era atual, eu sinto que cada vez mais é fácil ter opinião de tudo. A gente vai no médico e a gente quer falar para o médico o que a gente tem, porque a gente já viu no Google. E até a gente desacredita, não é assim? E os critérios, as coisas. Também existe essa questão do fear of missing out, o FOMO, que é o medo de não estar atualizado com as coisas. E uma das boas características, acho que de alguém que está fazendo o trabalho interior é que essa pessoa ela aprende a selecionar muito bem o que ela vai saber, o que ela vai se dedicar e não saber nada de muitas outras coisas. Que é o que acontece com todo mundo. O problema é quando a gente quer parecer ou quer tentar não ser esse ignorante que não sabe de muita coisa. Então, é muito melhor saber tudo ou muito do seu mundo interior, do que realmente acontece com você e não saber quase nada lá das coisas do mundo, aqui saber um monte de coisa de lá e desconhecer totalmente o que você é. Então não tenha vergonha nisso, não sinta, nem sente na verdade, ou sem sofisticação, sem essas coisas que são muito do ego. Não quer dizer que você vai ser um mal educado, um bárbaro na hora de comer, mas muita sofisticação vem do luxury, do luxo, que está muito relacionado com a luxúria, da extravagância, dessa adulteração do que é a boa vida. A boa vida não é a vida de extravagância, de sofisticação, de coisas supérfluas. É saber aproveitar e curtir as coisas mais simples da vida. E se você tem o dinheiro suficiente para ter luxo, legal, mas você continua curtindo a vida simples. Sabem que tem apenas de estar atentas a si mesmas e ao rumo dos próprios objetivos. A sabedoria depende da vigilância. Da vigilância da onde? Daqui. A vigilância acontece no intermédio do lá fora e aqui dentro. É como estar numa porta vendo quem entra e quem sai. E nessa vigilância de ver quem entra e quem sai, o que está acontecendo lá fora, como influi aqui dentro, a gente aprende essa sabedoria. Tudo isso é esse limite entre ver, esse fluxo entre as impressões chegando e essas emoções, opiniões, pensamentos, ações saindo. E a gente vigilando ali, ó. Falou uma coisa, esse daqui tá reagindo desse jeito, e ele fez essa coisa, e ele se lembrou do outro aqui dentro. Então nós precisamos estar atentos a nós mesmos e aos nossos objetivos. Nessa vigilância a gente percebe se o que está acontecendo lá dentro, lá fora, está nos beneficiando ou prejudicando aqui dentro de acordo com as reações que ocorrem no nosso mundo interior. E quando a gente começa o avanço no trabalho interior, a gente começa a ter benefício de tudo.
porque o benefício está no aprendizado, na reflexão, nas lições e aprendizagens que a gente vai fazendo com tudo isso. Bom, acho que foi um capítulo bem legal. Tem muita coisa para analisar aqui, mas a mensagem principal é: sejamos vigilantes. Mas como somos vigilantes? Despertando a nossa consciência, porque a nossa consciência é essa luz que ilumina essa rua escura por onde passam esses mercadores. Então despertemos, trabalhemos sobre nós mesmos e pouco a pouco vamos poder observar tudo o que acontece.